De volta ao vivo no Cidade para falar sobre a novela, naquele impasse sobre os corpos que estão lá no IML. Nós estamos acompanhando aqui no Cidade o grave problema de superlotação de corpos no Instituto Médico Legal de Maceió. Hoje pela manhã, corpos começaram a ser sepultados. O primeiro município a atender o pedido de urgência do IML e também do Ministério Público para sepultar esses cadáveres foi o município de Rio Largo, na Grande Maceió. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda para saber exatamente se a gente teve uma atualização, né, se teve uma agilidade, na verdade, de outras prefeituras, né? O município de Rio Largo retirou, inclusive, né, no caso, recebeu esses corpos hoje, eles já foram sepultados. E os demais municípios? Porque a gente sabe que a pior situação é de Maceió, com 67 corpos, e a gente está acompanhando isso desde segunda-feira, né, Bia? Isso, Edson. Ainda não há previsão para que esses sepultamentos de corpos não reclamados aqui do IML de Maceió ocorram na capital. Embora ontem nós conversamos com o coordenador do serviço dizendo que havia todo o interesse aí de se entrar num senso comum para que esses mais de 60 corpos encontrados aqui em Maceió fossem finalmente liberados e sepultados aqui na capital. Mas pelo menos por parte deste município aqui, Maceió, ainda não há uma sinalização de quando esses sepultamentos vão acontecer. Quem saiu na frente foi Rio Largo, porque hoje 15 corpos não reclamados saíram daqui e já foram sepultados naquele município. E outros 13 municípios, né, outras 13 cidades já entraram em contato com a gestão do IML para poder viabilizar essa logística de liberação. Agora eu vou conversar com o Diogo Nilo, que é o chefe especial aqui do IML, e vai conversar com a gente sobre essa sinalização tão importante desses municípios, né, Diogo? Porque já foram 15 hoje para Rio Largo, que era a segunda cidade que mais tinha corpos não reclamados a serem recebidos, né, por aquela cidade. Outras cidades têm corpos aqui em menor número. Quais municípios já entraram em contato com vocês e quando novos sepultamentos devem ocorrer? Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite. Eu realmente queria iniciar, né, agradecendo de fato ao município de Rio Largo, que prontamente, né, cedeu as vagas que de fato o Ministério Público ele vem com a gente trabalhando nesse processo já há alguns anos e deu essa sugestão, né, nesse ano, agora nesse momento, deu a sugestão de que a gente pudesse utilizar, né, os interiores, que a gente vai lá com o município de origem, né, onde a gente fez a captação desse corpo, pode ser também corresponsabilidade de fato da origem, né, e de onde a gente pode levar esse corpo para fazer o sepultamento. Imagina que historicamente Maceió vem absorvendo todos esses corpos há muitos anos. Então é o momento da gente de fato compartilhar essa responsabilidade. Então foi esse o trabalho do Ministério Público, e a gente aqui no IML fez toda a catalogação e identificou as origens desses corpos e de segunda para cá já mais de 13 municípios entraram em contato com o IML. Em agradecer o empenho do Ministério Público, o empenho da Secretaria de Segurança Pública e mais, fora os 15 que a gente conseguiu sepultar hoje em Rio Largo, já temos a previsão aí de mais de 30 corpos, de 30 vagas, né, para que a gente possa fazer esse trâmite, porque, Bia, precisa de um trâmite administrativo, precisa que a gente tenha segurança, né, técnica de onde aquele corpo vai estar, e a gente, no dia, se uma familiar vier aqui reclamar esse corpo, a gente vai saber exatamente onde ele está para poder, de fato, devolver aquela família, né? Aproveitando esse ponto que você está trazendo, Diogo, das famílias, né? Já tem gente preocupada, tem familiares em casa preocupados, ligando aqui para o IML para pedir que não liberem corpos que estão aqui em processo de identificação. Então, eu queria que você explicasse para quem está em casa agora preocupado, né, se algum parente seu vai sair daqui para ser sepultado como não identificado, que esses que estão ainda em processo, que têm famílias aqui procurando, investigando essa identificação, esses por enquanto não vão sair. Os que vão sair é que já estão aqui aguardando há muito tempo e que não houve hoje, até hoje, qualquer procura. Claro, o que vão sair, os corpos que estão saindo daqui são aqueles corpos que são não identificados e não reclamados, ou seja, não teve nenhuma pessoa que veio aqui com suspeita que ele era seu parente. Qualquer corpo que tem qualquer suspeita que seja, que esteja em algum trâmite, às vezes aguardando exame de DNA, algum outro tipo de procedimento dentro do IML,
esses corpos eles vão continuar aqui e vão ficar, de fato, aguardando esse trâmite ser resolvido para poder ser entregue à família, que esse é o grande objetivo. Agora eu queria fazer uma outra pergunta com relação à estrutura de vocês. Hoje existem aí 2 câmaras frias que funcionam e também tinham um container que já era extra, né? Justamente porque os corpos já não estavam mais cabendo dessas câmaras frias, foi preciso também de um container. Esse container, ele quebrou definitivamente. Agora você só tem essas 2 câmaras frias que fazem parte da estrutura aqui do IML. Isso, a gente na semana passada teve esse problema com esse container, quebrou e foi uma quebra definitiva, então a solução da empresa era apenas uma substituição, então o Estado tem que comprar o outro container e isso para acontecer gera um tempo, gera o processo administrativo, licitatório que de fato tem que acontecer. E isso foi o que provocou toda essa crise, porque eu tive que realocar esses copos que estavam no container armazenados para as outras geladeiras e sobrecarregou todo o sistema. Imagina que o IML ele não é um órgão de armazenamento de corpos. Esses corpos, a gente tem 2 geladeiras que comportam de fato uma quantidade já importante, uma quantidade a contento do que a gente de fato precisaria. Eu acho que a gente precisa dessa demanda, dessa agilidade no sepultamento, para que a gente faça os nossos processos de identificação. Caso consiga, devolva a família. Caso não consiga, faça o sepultamento. E, na verdade, essas câmaras aqui dentro do IML é para ser utilizada de forma transitória, né? Pois é, então onde deveriam caber 96 corpos, que era essa capacidade total aqui da estrutura do IML, já tinham 150, né? Contando esses que estavam no container. O container quebrou e aí vocês tiveram que armazenar esses corpos todos, onde tinham 96, mais de 50, né? Praticamente mais de 50 vieram também, então ficou muito difícil. Hoje ainda está esse aperto, né? Hoje ainda está esse aperto e esperando essa liberação para outras cidades. Tá sim, Bia. E assim, eu acho que uma das coisas importantes que a gente deve discutir é também não só o armazenamento, que está aqui realmente complexo de se trabalhar, mas também a dignidade que a gente tem que dar a esse cidadão. Imagina que a pessoa já estava tão à margem dessa sociedade há tantos anos que sequer veio algum familiar aqui reclamar. Então, a gente tem a obrigação ética, a gente tem a obrigação de dar dignidade, de dar uma cerimônia de sepultamento digna para esse indivíduo, né, que tem que ser respeitado pelo Estado. E nós, como figuras do serviço público, temos essa obrigação, né, de zelar eticamente por ele. Com relação ao município de Maceió, que é hoje o que hoje mais acumula esses corpos, né, de pessoas que foram a maioria encontradas, esses corpos não reclamados, 69 foram encontrados aqui em Maceió. O município já entrou em contato, já está viabilizando, pelo menos tem previsão de quando começam esses sepultamentos aqui na capital? Isso, na verdade, o foco dessa movimentação foi para a gente interiorizar, né? Foi para a gente ter o contato com esses interiores. Com Maceió, a gente vem tratando, com a parceria com o próprio Ministério Público, intermediando essas tratativas e a gente vem negociando com a Prefeitura a solução ideal para que a gente faça todas essas tratativas administrativas e, de fato, também faça o sepultamento desses corpos aqui do município. Mas está sem previsão, né? Por enquanto, a gente está em negociação, não posso te dizer uma previsão, a gente está nesse processo de conversa para poder, de fato, conseguir agilizar o mais rápido possível, né? Tá bom, então, Diogo, vou voltar aqui a essa conversa, né, com o Edson, que está lá no estúdio. A gente já tem 3 dias que está tratando desse assunto, porque realmente é muito preocupante. É como ele falou, primeiramente, uma questão ética, né, para com esses cidadãos, pessoas que faleceram, que morreram e estão à margem, já estavam à margem da sociedade e continuam marginalizados, né? Porque nem a condição de um armazenamento digno, por assim dizer, eles tiveram, já que há uma superlotação de corpos que preocupa a todos, principalmente para a gestão do IML. Por isso, eles têm chamado a atenção do Ministério Público, que se reuniu essa semana com a Procuradoria-Geral de Justiça, com a Secretaria de Segurança Pública e a AMA também foi chamada para esse debate, para essa conversa, a gente inclusive recebeu aqui uma nota da Associação dos Municípios Alagoanos, informando que só vai se pronunciar sobre tudo isso depois de fazer uma reunião com o Ministério Público para alinhar uma estratégia junto aos municípios, entendendo essa logística de transferência dos corpos, né, de sepultamentos, também a quantidade desses corpos não identificados
por cada município. E com isso eles vão publicar um ofício e a associação pode ajudar no contato com as prefeituras. Um trabalho que, inclusive, o próprio Ministério Público já começou de forma autônoma, mas por parte da AMA, através de um ofício, isso só deve ficar para a semana que vem. O fato é que a movimentação já começou, que é de interesse do IML. Hoje, 15 corpos não reclamados, ou seja, aqueles que não tiveram qualquer identificação, já estavam aqui, viu, Edson, desde 2020. Então já tem corpos que estavam aqui há 2 anos, né, aguardando. Até hoje ninguém chegou procurando. Vale salientar que a catalogação de todos esses cadáveres já foi feita, já foi colhido o material genético e agora eles só estão aguardando mesmo a saída, né, a liberação, que os municípios cheguem junto, procurem saber de cada cidade quantos corpos tem, para que eles saiam daqui e sejam levados com a logística que é tratada entre o IML e as secretarias de cada município, que já foi feito hoje. Aliás, um bom número, foram 15 só no município de Rio Largo. A gente continua acompanhando as próximas liberações e sepultamentos. Volto com você. Perfeito, Bia. Acho que é importante, né? O diálogo é a melhor forma. Acho que não adianta uma discussão mais acalorada. Tem que sentar, conversar, encontrar soluções. Eu queria, por gentileza, que você perguntasse para o Diogo, né, ele que é responsável desse setor aí no IML, responsável do IML. Ontem nós ouvimos a Prefeitura de Maceió e falou o seguinte, que a Prefeitura só pode sepultar um corpo por dia. Hoje a gente viu, por exemplo, aí em Rio Largo, que foi mais fácil, porque você foi um comboio para lá e você levou 15 corpos. Então, o principal impasse hoje, Diogo, é essa quantidade de sepultamentos no mesmo dia, ou seja, se a Prefeitura pudesse oferecer uma maior quantidade de sepultamentos num único dia, facilitaria o trabalho de vocês? Isso, Edson. Eu acho que a gente está, de fato, nesse momento aí, conversando com a Prefeitura de Maceió, negociando, né, a estratégia mais ética e mais técnica, né, para a gente fazer. Obviamente, nós do serviço público precisamos de uma logística que seja compatível, né, com a realidade, para que a gente consiga, de fato, fazer esse trâmite, né, fazer essas inumações de forma responsável, né, com a equipe que nós temos, porque nós acompanhamos essas inumações, nós vamos lá catalogar, fotografar. Imagina que quem tem, a gente hoje também tem uma discussão muito importante em questão de desaparecidos, né? Também há um movimento nacional nisso. Imagina quando a gente encontra um familiar desaparecido, certamente que está inumado e sepultado em algum cemitério público, é importante que a gente consiga encontrá-lo de forma responsável, saiba onde está. Então, a IML se preocupa com isso e precisa que tenha essa responsabilidade, né, no procedimento, e a gente faz isso de forma técnica e precisa do apoio também das prefeituras e do apoio local para poder fazer o procedimento, Edson. Perfeito. Então, assim, se de repente chegar num consenso, essa seria a melhor forma, né, Diogo? De fato, você concentrar, de repente, num dia, já que tem direito a 5, né, sepultamentos por uma semana, de repente escolhe um dia que faça os 5 no único dia, de repente seria uma forma de agilizar o processo, não é? Vamos torcer para que isso aconteça nos próximos dias, não é? Perfeito, Edson, é isso mesmo. Perfeito. Obrigado, Diogo. Obrigado, Beatriz. A gente vai continuar acompanhando e torcendo para que outros municípios também possam, né, e fazer essa parte, né? Como o Diogo falou, não é porque o IML é em Maceió que todos os corpos, né, não identificados precisam ser sepultados aqui. Aqueles que tinham, né, o crime aconteceu, a morte aconteceu aqui, obviamente que você tem que ter uma contrapartida do município onde aconteceu o fato. Mas aqueles que estão sendo identificados de outros municípios, como a gente está vendo, serão sepultados também em outros locais. E é importante entender também a logística, né? Claro, se de repente daqui a 10 anos alguém aparecer reclamando um corpo que foi sepultado como indigente, como é que você vai identificar onde esse corpo está? Se não tiver esse acompanhamento, esse catálogo, enfim. É um trabalho que precisa ser entendido e tomara que, de fato, esse impasse acabe, né, e que a Prefeitura de Maceió possa, de repente, juntamente com o IML, encontrar uma forma. Não são 5 corpos disponíveis, sepultamentos disponíveis por semana? Então, em vez de ser 1 por dia, concentra num dia. Qual é o dia que tem menos, né, demanda? Qual o cemitério que pode atender num único dia essa semana? Enfim, com organização dá para fazer e tomara que seja de fato feito.